a gente faz uma análise histórica dessa coisa da holding familiar, principalmente do porquê da holding familiar, a gente percebe muito claramente que o que acontece? As famílias brasileiras, elas têm uma formação cultural óbvia, né? E patrimonial que decorre lá dos nossos antepassados portugueses, né? O português, quando chegou aí, que começou a dividir terra, já chamou a bagaça de capitania hereditária. Ou seja, faz parte da cultura do português não só adquirir terra, adquirir solo, adquirir bens imóveis e crer nos bens imóveis como um grande investimento, como também faz parte deles o cuidar disso de forma hereditária, cuidar desse patrimônio com hereditariedade, transferindo de pai para filho, de geração em geração. Só que nós importamos a cultura de formação patrimonial portuguesa, só esquecemos de importar a lei portuguesa. Porque lá em Portugal, não tem esse imposto sobre herança, não tem. Ah, mas isso significa que Portugal é mais evoluído? Não é, são sistemas diferentes. Lá em Portugal tem o tal do imposto do selo, pagou, acabou, não tem imposto sobre herança. O filho recebe sem precisar pagar herança, tá entendendo? Então, o que é pagar o imposto sobre herança? Então, efetivamente, o patrimônio lá segue de pai para filho sem que ele vá tomando nenhum solavanco no meio do caminho. Aqui a gente costuma dizer o seguinte, que um patrimônio só, ele não resiste a dois inventários. Ele não resiste ao falecimento do pai e depois ao falecimento do filho. Não chega nada até o neto, praticamente. Tá entendendo? Não sobrevive a duas gerações o patrimônio. Tão caro é o nosso sistema de inventário. E não só por causa do imposto sobre herança. Por quê? Quando eu falo que, então Portugal é mais evoluído, não se trata de ser mais evoluído. O Japão, por exemplo, trouxe a 55%. A alíquota do imposto sobre herança no Japão é de 55%. Aqui nos Estados Unidos, para quem está chegando agora e não sabe, então aqui, por exemplo, o imposto sobre herança ele é de 40%, assim como na Inglaterra, 40%. E por que isso acontece? Porque nesses países, diferente de Portugal, por exemplo, que enxerga o patrimônio sobre o imóvel, principalmente, uma necessidade de haver essa coisa da hereditariedade da pessoa física, nesses outros países, como é aqui nos Estados Unidos, como é na Europa, em boa parte da Europa, né, como é na França, como é, vamos dizer, mas aonde? Na Suíça, nesses países, o imposto sobre herança é muito alto, mas não é para tributar. Esses impostos, eles acabam funcionando, na verdade, como um mecanismo punitivo. O que eles acreditam? Eles acreditam o seguinte, olha, seres humanos pegam bens, botam debaixo do braço e ficam para eles. Pessoa jurídica, empresa, pega bem, bota dentro do seu patrimônio e dá circularidade na economia, circularidade no dinheiro, funciona como mola propulsora da economia. Então esses países criaram uma cultura de fazer o seguinte, olha, constituiu o bem, coloca esse bem dentro de uma empresa. Por quê? Porque se não tiver dentro de uma empresa, quando você falecer, seus filhos vão pagar 40% de imposto. Alguém paga 40% de imposto? É lógico que não. Lógico que não. Para ser pego aqui no imposto sobre herança nos Estados Unidos, o cara tem que ser muito incauto. É mesmo assim, o imigrante, nem o imigrante, é o turista. Não tem. O cara que vive aqui, ele não vai ser pego nisso. Por quê? Porque ele vai adotar um procedimento antes. Então, o sistema aqui, ele na verdade, ele é punitivo para poder fazer com que as pessoas queiram colocar seus bens dentro de empresa, porque empresa gera giro na economia. A empresa faz a economia crescer. Então, esses países que têm tributação sobre herança muito alto, na verdade, não é para arrecadar. Não é para arrecadar. Esses países estão estabelecendo isso de forma punitiva. O problema é que quando a gente vai formar a nossa lei tributária, a formação da nossa lei tributária, ela tem um procedimento meio canalha, sabe? É canalha e a palavra não é outra. É uma Constituição canalha. Por quê? Quando fazem, por exemplo, uma proposta de resolução, como fez a CONFAZ,
né? É o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne o ministro da Fazenda, o ministro da Economia e todos os 27 secretários de Fazenda das 27 unidades da federação. O que eles fizeram? Eles propuseram aumentar a alíquota do imposto sobre herança, que hoje a máxima é de 8%, e aumentar para 20%. Para 20%. E esse troço vai passar. Isso vai acontecer. Vai aumentar para 20%. Eu não sei quando. Eu não sei se já aumentou agora, enquanto a gente está falando aqui. Mas vai aumentar e com certeza não vai demorar. E por que fazem isso? Eles fazem isso dizendo: o Brasil ainda é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E olha, em termos de alíquota, até é verdade. Mas em termos de sistema tributário, de sistema de economia, é um argumento canalha, é um argumento cretino. Por quê? Aí no Brasil não tem esses mesmos sistemas de falar o seguinte: traz para dentro da empresa que o Estado quer ajudar a empresa. Não funciona assim. Eles pegam só a parte do número e importam isso como um argumento possível. Não é verdade. Não é verdade. Então o troço vai aumentar. E mais do que vai aumentar, hoje já é alto demais. E aí o que acontece? O inventário, ele vai comendo e dilapidando. O que a gente já ouviu falar, e aí talvez todo mundo já tenha ouvido falar assim: teve que vender um imóvel para pagar o inventário. Gente, olha só, a minha origem é no direito tributário, ok? E aí, vejam só uma coisa, teve que vender o imóvel para pagar o inventário, eu chego a me dar uma dor na coluna, um troço de louco, uma vontade de socar, porque, caraca, isso é expropriação. Isso não existe. Dessa vez não é o Estado, é todo o sistema tomando da família brasileira. Isso é expropriação. Não pode alguém trabalhar a vida inteira, sabe? E quando a gente trabalha a vida inteira, não é só trabalho que o seu cliente está tendo. Não é só trabalho. É cada gota de suor que escorreu da testa de alguém a vida inteira para deixar para o sistema. E aí, vender um imóvel para pagar o inventário, as pessoas falam isso com naturalidade. Sabe quando você começa a ver um mendigo na rua e só pula por cima da perna dele? Com naturalidade, isso é nojento. Nós estamos nos tornando seres normóticos de achar normal o mendigo e achar normal o Estado meter a mão no teu bolso para arrancar um imóvel só para pagar o inventário. Isso acontece todos os dias. Todo santo dia acontece isso com a família brasileira no Brasil inteiro. Todos os dias da vida. Isso é um absurdo. E o que eu acho mais absurdo, às vezes, é o seguinte: tem família que se precavê. Tem família que faz assim: eu vou fazer um seguro de vida para pagar isso. Cara, quando alguém fala para mim isso, eu vou falar uma coisa: isso não me dá dor na coluna, não. Quando alguém fala que vai fazer um seguro de vida para pagar um inventário, isso me dá ânsia de vômito. Porque isso é asqueroso. Pensa, eu vou trabalhar, vou fazer um seguro de vida. Pra que eu vou fazer um seguro de vida? Eu vou fazer um seguro de vida pro dia que eu não estiver mais aqui, deixar coberto aqueles que eu amo, aquela pessoa a quem mais eu prezo, que mais vai sentir materialmente a minha falta. É pra isso que serve um seguro de vida. Mas não, ao invés de ir para quem eu amo, vai para o Estado, vai para o sistema. Isso é podre, isso é nojento. Então, essas são as únicas saídas da família brasileira. Só que não precisa ser assim. Por que não precisa ser assim? Porque enquanto a classe média está se ardendo e perdendo bens, existe uma classe que não são nem os mais abastados, são só os bilionários. Os bilionários não passam por isso. Os bilionários jamais passariam por uma situação dessa, porque todos eles têm um sistema que aqui nos Estados Unidos, que lá na Inglaterra, que na França, que na Suíça já existe nos últimos 3 séculos, mas no Brasil também existe há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos esse troço já existe no Brasil. E só os mais afortunados sabiam disso. Que é esse sistema de holding familiar. Moral da história. Primeiro, quem precisa disso? Márcio, então todo bilionário precisa disso. Todo precisa, todos eles. Mas todos eles já têm.
100% deles já tem. De vez em quando você ouve assim, olha, a família do Gugu tá brigando por causa do inventário, a família do Agnaldo Timóteo tá brigando por causa de inventário, a família, vamos dizer, mais de quem? A família do Chico Anísio brigando por causa de inventário. São todas essas, são pessoas que nasceram pobres e ficaram ricos. Todos eles são famílias que nasceram pobres e ficaram ricas. Não são pessoas que já nasceram lá no berço de ouro, não são. As que já nasceram no berço de ouro não passam por isso. Você nunca ouviu falar, por exemplo, de quando faleceu a matriarca lá da Camargo Correia, ter acontecido isso, de quando faleceu o vice-presidente da República, o José de Alencar, ter acontecido isso, de quando faleceu o Roberto Marinho, ter briga, não tem, porque o sistema já está montado. Quando faleceu o Roberto Odebrecht, não tem. Todos esses bilionários de gerações e gerações, Antônio Hermínio de Moraes, e por aí vai, todos eles tinham esse sistema. Aí, recentemente, apareceu lá o último dos irmãos Safra, que faleceu, e aí teve uma confusão lá de testamento, e aí tá um disse-me-disse danado, e ainda assim sobre a parte que estava dentro de pessoa física, e envolvendo um dos filhos que tinha sido alijado da participação societária, não tem nada a ver com briga por herança. Tanto que vieram aqui para os Estados Unidos para poder fazer, o cara fazer a deserdação do cara através de testamento. Não tem. As famílias bilionárias, elas não passam por esse dissabor. Todos eles já têm. Mas não são os bilionários que precisam de você. Não são os bilionários que precisam do seu serviço. Quem precisa do seu serviço está agonizando para ter oportunidade de contratar o seu serviço e ainda não sabe disso, porque ele ainda não fez a conta. É a classe média. É o cara que comprou por 350 mil um imóvel e hoje vale 1 milhão. É o produtor rural que comprou um imóvel, uma fazenda de 1 milhão e hoje vale 20 milhões. Tá entendendo? É o cara que tem 20, 30 imóveis, não importa, sabe? O que tem 5 imóveis e que tá vendo que aquilo ali vai se perder. Quem precisa é a classe média, da classe média mais baixinha até a classe média mais alta, até os mais abastados, que já saem da classe média, mas ainda não são os bilionários. É essa gama enorme de pessoas que precisam do seu serviço.